Olá, boa noite. Mais uma terça-feira aqui junto com vocês para mais um programa. Hoje aqui em São Paulo está um friozinho gostoso, não sei aí onde você está, mas vai lá, compartilha o link do nosso programa, corre pro sofá, se tiver friozinho aí, pega um cobertorzinho e vamos aproveitar do nosso conteúdo hoje que está muito bom. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. O tema inclusão está cada vez mais presente na sociedade e hoje há muito material sendo produzido sobre isso. São muitos os desafios envolvidos. No programa de hoje nós vamos falar especificamente sobre a inclusão de pessoas com deficiência. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos ela, que é enfermeira, atuou durante muitos anos na área de saúde pública, com ênfase em estratégia de saúde da família. Ela é pós-graduanda em análise aplicada do comportamento para autismo e deficiência intelectual e atualmente lidera a Secretaria de Inclusão da Igreja Adventista da Promessa. Nós recebemos aqui a Juliana Menezes Duque José. Juliana, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito bom. Boa noite, Mariluze, boa noite para você que está aí com a gente. O prazer é nosso, o prazer é meu. Muito bom. Juliana, nós sabemos que na sociedade, né, a inclusão social ela abrange todas as minorias, né? Mas especificamente sobre as pessoas com deficiência, qual a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade? Bem, eu acho que é importante a gente pensar, para a gente entender essa importância mesmo, a gente entender que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa como qualquer outra, com as mesmas necessidades que todas as pessoas. Então, as necessidades de trabalho, de desenvolvimento, né, de relacionamento social, de interação, né? Então, as necessidades básicas, né? Necessidade de ter sua família, de namorar, de casar, de ir e vir. Então, ela é uma pessoa como qualquer outra, com as mesmas necessidades. Agora, as condições para o fazer é que são desiguais. Então, esse olhar de inclusão da pessoa com deficiência é importante por conta disso, porque ele dá uma olhada nessa desigualdade e procura equiparar para que ela seja minorada, para que ela seja suprimida. Tá. Eu queria que você explicasse para nós o que é uma pessoa com deficiência. E existe alguma diferença entre pessoa com deficiência e pessoas com necessidades especiais? Certo. Então, uma pessoa com deficiência, esse é um termo, a definição de pessoa com deficiência, né? É um termo que ele vem em construção, ele vem em evolução já, desde o meio do século passado, ele vem evoluindo. E ele passou de um momento onde ele era muito biomédico, ligado apenas à parte fisiológica ou biológica, e agora ele considera também o ambiente, ele está mais antropológico, né? Então, a pessoa com deficiência é alguém que ela tem um impedimento, que esse impedimento ele é de natureza física, pode ser de natureza cognitiva, ele pode ser de natureza sensorial, né? Ele pode ser de natureza intelectual, enfim, ela tem algum impedimento. Só que quando ela está em contato com o ambiente, ela está se relacionando com o ambiente, ela encontra barreiras nesse ambiente que deixa ela em desigualdade de desenvolver plenamente, de forma legítima, as suas condições, né? De se desenvolver naquele ambiente, né? Porque tem barreiras ali
que deixa ela em desigualdade com as demais pessoas que estão ali. Então, não é um conceito que tem apenas a ver com uma limitação física, mas também tem a ver com uma limitação de estrutura do ambiente. Juliana, a gente viu que você é enfermeira, né? Atuou muito tempo na sua área, mas o que despertou em você o desejo de atuar hoje na área de inclusão? Bem, eu só vou voltar a pegar o ganchinho agora que você me deu para voltar, porque eu percebi que eu não falei qual a diferença das pessoas com necessidades especiais, né? Então, na verdade, tecnicamente, esse conceito de pessoa com necessidade especial, ele foi cunhado para falar a mesma coisa, né? Que pessoas com necessidades especiais são pessoas que têm algum tipo de deficiência. E essa deficiência ela pode ser transitória também, né? Pode Exatamente. não ser uma deficiência permanente. Sim. Então, assim, ele tem o uso off-label, né? O uso fora da bula por algumas pessoas para ter essa aplicação, né? Pessoas que elas passam algum tempo com esse impedimento, então sofreram algum acidente, uma queda, por exemplo, e ficam às vezes meses na cadeira de roda ou meses precisando usar uma muleta, mas ela não por caráter de lei, uma pessoa com deficiência. Então, algumas pessoas fazem aplicação nesse sentido. Uma pessoa que tem uma necessidade especial, mas é uma necessidade momentânea. Mas a forma correta de você tratar, de você se dirigir a uma pessoa com deficiência, né? O termo aceitável internacionalmente é PCD, pessoa com deficiência. Pessoa com necessidade especial, então ele está em desuso, porque nem toda pessoa com deficiência, de fato, ela tem uma necessidade mais específica, às vezes ela não tem. Então, ele não é um termo correto, né? O termo correto é pessoa com deficiência mesmo, tá? E aí você falou o que me despertou. Até um tempo atrás, né, eu imaginava que tinha sido mesmo ter o meu segundo filho, Samuel, né, que o meu primeiro, tenho 2 filhos, né, o Pedro e o Samuel, que é o segundo filho. E o Samuel, ele tem autismo. Mas, assim, esse ano, refletindo muito, eu entendi que, na verdade, eu sempre me relacionei muito com o tema da inclusão. Então, eu trabalhei sempre no Ministério de Música, muito na liderança desse ministério, aí na igreja, e sempre eu tive junto comigo pessoas com deficiência. Eu me lembrei, isso foi o ano passado, eu fiquei refletindo, né, orando a Deus e falando, Deus, o que eu estou fazendo aqui na liderança da Secretaria de Inclusão? Né? Por que o Senhor me trouxe aqui? E algumas coisas me foram vindo à memória, algumas coisas que eu nunca parei para pensar, né? Eu não lembrava mais de quando eu tinha 22 anos, né, faz um pouquinho de tempo, que eu decidi que eu ia ensinar uma pessoa com deficiência a ler, né? Ela tinha uma dificuldade, tinha uma deficiência múltipla e eu decidi que eu ia, sabe? Foi uma coisa que foi na minha cabeça. Mistério. Então, assim, e a minha mãe falava, olha, você não vai conseguir, porque minha mãe tinha magistério, ela entendia que eu não tinha o aporte necessário, mas eu tinha muito interesse. Então, eu me dediquei muito. Eu entrava no plantão 7 horas, saía às 4 e ia para a casa dessa pessoa tentar. Não consegui, para eu desistir de uma coisa demora, né? Então, fiquei muito tempo tentando, até eu perceber que realmente eu não tinha condição de fazer. Então, assim, eu fiquei lembrando, né, de muitas pessoas com deficiência, amigos meus, né, de faculdade, que tá lá na cadeira de roda e você tá lá conversando, trocando ideia e tal. Mas assim, a gente faz isso de uma forma tão natural que a gente não percebe, né? Eu não percebia. Então, eu percebi que, na verdade, eu sempre lidei muito com isso, mas de uma forma muito natural, né? Muito natural. E eu acho que é assim que tem que ser. Inclusão é isso, né? A inclusão, ela precisa acontecer assim, num contexto natural. E eu penso que inclusão, de fato, é isso. Esse é o caminho para a inclusão. Tá certo. No seu entendimento, Juliana, quais os principais desafios para que ocorra a inclusão? O Estado, ele tem suprido as necessidades dessas pessoas? Aliás, fala de alguns direitos que essas pessoas têm e muitas vezes elas nem sabem. Uhum. É verdade. O Estado, eu vou falar, o Estado ele tem leis, né? Ele tem, na verdade, muitas leis que visam garantir o direito da pessoa, ela está naquele ambiente social, ela está inserida em sociedade.
Eu penso que é insuficiente, né? O que o Estado faz, ele faz, mas ele é insuficiente. Não só porque a intervenção do Estado é insuficiente, mas é porque a intervenção do Estado somente não garante a inclusão. Ela precisa ser uma ação da sociedade também, entende? Então, mesmo que as leis fossem muito bem fiscalizadas e muito bem seguidas, né? Precisa haver um comportamento da sociedade também que faça com que essa inclusão ela aconteça de uma forma respeitosa, tranquila e natural. Então, eu acredito que esse é um desafio muito grande, né? A inclusão é um desafio muito grande, mas é importante ter as leis, porque as leis garantem essa possibilidade dessa participação social da pessoa com deficiência com mais equidade, né? Garante. Então, assim, existem muitos direitos das pessoas com deficiência hoje, né? Mas, assim, alguns direitos que eu acredito que são importantes a gente saber. Por exemplo, ela tem direito à educação, né? Direito à isenção de muitos impostos para comprar carro, para comprar um imóvel, né? Tem direito a uma cota de participação profissional. Então, as empresas precisam empregar pessoas com deficiência. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa com deficiência, ela também tem o direito de ter a sua profissão, de ter a sua autonomia social, a sua independência financeira, de poder prover o sustento para a sua família. Então, assim, são direitos importantes, né? Então, eu falei do direito à educação. O direito à educação é fundamental, porque uma pessoa com deficiência, ela tem tanto direito a ter um desenvolvimento cognitivo adequado, a se desenvolver como qualquer outra pessoa. Mas ela precisa de adaptações, de diferentes condições, mas ela consegue como qualquer outra pessoa. Então, é importante garantir o direito à educação dessas pessoas. Então, assim, são vários direitos, né? Direito a ter o seu culto religioso, né? A ter a sua expressão religiosa. Então, elas têm esse direito garantido também por lei. Então, são vários direitos, é importante que as pessoas conheçam seus direitos e busquem, né? Existem campos do direito específico, então tem direito para os autistas, né? Campos específicos do direito para trabalhar as diversas áreas dos direitos das pessoas com deficiência, e é muito importante que as pessoas conheçam e façam seus direitos valer. Quer dizer, não é uma questão só do Estado em si, né, das autoridades, mas da sociedade, né, em conjunto. Né? É um conjunto. Você falou aqui do direito ao culto, né? Você é líder da Secretaria de Inclusão da Igreja Adventista da Promessa, que foi criada o ano passado, né, em 2020. Qual o papel da igreja nesse cenário e quais os desafios da igreja para que as pessoas com deficiência, essas pessoas com necessidades especiais, sintam-se incluídas? Bem, a igreja, ela é uma grande agência de transformação social, né? Então, ela é uma grande agência de transformação cultural, a igreja em si, né? Então, a igreja tem um papel fundamental. Ainda mais que a igreja, ela vive o evangelho de Jesus. Então, quando você olha para Jesus, para quem foi Jesus e o que ele fez, né? Então, é importante que essa mensagem do evangelho que impacta a igreja também permeie a forma que ela se relaciona em sociedade e impacta a sociedade, né? Então, o papel da igreja é fundamental, porque a igreja é o lugar de acolhimento, é o lugar de inclusão legítima, né, das pessoas com deficiência. Eu penso que se na igreja as pessoas com deficiência não forem incluídas, então elas não vão conseguir ser incluídas em lugar nenhum, né? Porque se a igreja é esse ambiente social que promove, se a igreja não promover essa inclusão, que lugar que vai promover, né? Será que a escola vai conseguir promover melhor do que a igreja? Ou será que o trabalho consegue promover melhor que a igreja? Não, é impossível. A igreja é o melhor lugar para a gente pensar a inclusão da pessoa com deficiência, entender, né? É o melhor lugar para a empatia acontecer de uma forma muito natural, para a gente promover e para a gente apoiar, né, de forma ampla.
Então, a gente precisa, como igreja, se apropriar desse papel que é nosso e impactar a sociedade, né? Que as pessoas possam olhar para a igreja e perceber como a gente se ama, como existe a comunhão, como as pessoas com deficiência, elas estão em comunhão, elas são acolhidas, elas estão inseridas, elas são plenamente aceitas, né? E isso precisa impactar a sociedade, esse precisa ser um testemunho também do Evangelho de Jesus. Sim, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho da Secretaria de Inclusão na Igreja Adventista da Promessa. Falasse um pouquinho desse trabalho, o que tem sido feito. Eu vou falar também um pouquinho que é um papel desafiador da igreja, né? Continuando, né? O papel da inclusão com a pessoa com deficiência. Existe sim um desafio a percorrer. Nós precisamos compreender, e eu penso que é um desafio dos dois lados, né? Tanto das pessoas que não têm a deficiência, né, falando nesse sentido, e das pessoas com deficiência. Existem alguns entraves de comunicação, alguns melindres que a gente precisa conseguir romper para que a gente consiga se relacionar verdadeiramente. E eu penso que o papel da secretaria é esse, é um papel de dar um norte, né, de dar uma direção, de alavancar ações, de fomentar. Na verdade, a secretaria ela foi criada para fazer esse fomento, para a gente começar a tocar nesse assunto, a conversar e a direcionar a igreja para que ações de inclusão sejam de fato feitas e para que as pessoas sejam de fato nas suas igrejas plenamente incluídas. Então a gente precisa começar a falar mais sobre isso, a gente tem procurado fazer isso, prover ações onde a inclusão ela de fato aconteça. E o nosso papel é esse, né? Fazer esse fomento e apoiar para que as convenções, as nossas igrejas, elas comecem a se apropriar do seu próprio papel. Porque o papel de incluir, ele é um papel de cada um de nós. Ele não é um papel de uma instituição, ele é um papel pessoal. Por isso que eu penso que o Estado, como instituição, não é capaz somente de incluir, porque ele é um papel meu, ele é um papel seu. Então, a lei ela é insuficiente, né, se eu não entendo o meu papel. Então, é a mesma coisa que na igreja. A gente precisa entender que lá na minha igreja, é lá na minha igreja que eu faço a inclusão, né? Então, não é só a gente ficar falando aqui, mas é lá na igreja, quando chega uma pessoa com deficiência, quando essa pessoa é cega, e a gente tem, por exemplo, lá o nosso culto da mímica, aí a gente recebe o irmão cego e a gente não muda o culto da mímica. A gente acaba fazendo o culto virar o culto da audiodescrição, porque agora a gente tem um irmão que é cego e a gente entende que se a gente fizer só o culto da mímica, ele não vai poder participar. Mas a gente ama tanto o nosso irmão que a gente quer que o nosso irmão participe junto com a gente. Então a gente muda, né? A gente muda o jeito da gente fazer só para que aquele irmão esteja lá junto com a gente. Isso é ser igreja, isso é incluir, né? Agora o irmão participa com a gente. Então eu penso que isso é inclusão. E é esse o papel da igreja, incluir aquela pessoa que está lá, aquela família, aquela mãe que tem aquelas crianças lá que tem autismo, que tem aquela criança com uma síndrome rara, né, apoiar aquela mãe, perceber que ela não está indo na escola bíblica, verificar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para apoiar ela, para que ela possa também participar um pouco da escola bíblica, né? Como que a gente pode ajudar para que essa criança que tem uma limitação intelectual possa entender um pouco mais sobre quem é Jesus e o que Jesus tem para a vida dele, né? Então a gente precisa começar a se debruçar e buscar alternativas e possibilidades de inclusão. Então, eu penso que esse é o papel da secretaria, alertar, falar sobre isso e incentivar a igreja, para que a igreja possa começar a fazer, praticar essas ações. Lembrando que igreja como sendo cada um de nós, não só a igreja instituição, Sim. né? Mas cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, Sim. né? É um papel, é uma necessidade que cada um de nós realmente olhemos de uma forma especial para essas pessoas, né? E quando a gente pensa assim, aí a gente inclui qualquer lugar que a gente está. Exatamente. Então a gente entende que a inclusão ela é mais do que a garantia da rampa ou a garantia da Libras, né? A gente fala, não, inclusão é você ter Libras na igreja. Não, com certeza, é Também. importante ter Libras.
mas inclusão, acima de tudo, é comunhão. Então, quando a gente olha o primeiro caso de inclusão na história, né, que a gente olha que está na Bíblia, a gente vê lá Davi, ele inclui Mefibosete, ele vai atrás de Mefibosete, ele traz Mefibosete. E aí você encontra Mefibosete na mesa, comendo todos os dias com o rei Davi. Então, inclusão é isso, inclusão é partir o pão, é comunhão, é estar junto. Então, é estar na Libras, mas é estar na pizza no sábado à noite. Então, você tem a Libras lá no culto para o irmão surdo, mas ele também tem que estar no retiro dos jovens, na pizza do sábado à noite, naquela conversa lá, depois fora do culto. Isso é inclusão, entendeu? Inclusão é uma coisa que vai além daquilo que eu realmente consigo. Inclusão é relacionamento, na verdade, né? Inclusão é convivência, é relacionamento. Então, quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa com deficiência, a gente está incluindo ele. Muito bom. Bom, Ju, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você orientasse, né, apesar de que você já falou um pouquinho agora nessa questão sobre isso, mas como que cada um que está nos assistindo hoje pode contribuir para que, de fato, a inclusão ocorra nos diversos ambientes em que convivemos, né, seja na igreja, no trabalho, na sociedade. Como cada um de nós pode contribuir para que isso ocorra? Eu penso que se a postura da gente não é essa que a gente está conversando, né? A gente precisa mudar de postura. Então, a gente precisa viver o Evangelho, né? Então, é entender aquilo que Cristo fez e isso nos constrange a tal ponto de a gente viver o Evangelho de fato. Quando a gente é igreja, a gente inclui, ponto. A gente inclui na nossa comunidade de fé e quando a gente está fora da nossa comunidade de fé também. Então, eu penso que nós precisamos olhar para a pessoa com deficiência e a gente precisa ir até ela, né? Então, a inclusão, ela é um processo que acontece assim. Então, você vê que não foi Mefibosete que foi atrás de Davi, mas foi Davi que foi até Mefibosete. Não fomos nós que fomos até Jesus, mas é ele que veio até nós. Então, a inclusão, ela vai acontecer nesse processo. Aquele que tem mais condição de incluir para aquele que tem menos. Então, a gente precisa ir atrás. Então, é a gente que vai atrás da mãe que tem uma criança com autismo, daquela família. É a gente que vai atrás daquele irmão que tem surdez ou tem qualquer outro tipo de deficiência, tem uma paralisia, precisa de cadeira de rodas. Nós precisamos ir atrás. A gente precisa se movimentar e construir pontes, construir relacionamentos. E inclusão, de fato, é comunhão. Então, se a gente consegue desenvolver relacionamentos, estar em comunhão com essa pessoa com deficiência, a gente até esquece, a gente até desconsidera, a gente nem lembra, né? Isso acaba sendo uma coisa... Convive naturalmente. Então, é convivência. Tem um teólogo brasileiro que ele é muito reconhecido, né, pelo trabalho que ele faz de inclusão, e ele deixou essa frase, saiu até na Veja no ano passado: inclusão é convivência. É o Emílio Figueira, ele fala, eu acho que essa frase é fantástica, né? Inclusão é convivência, que a gente fica, mas o que é inclusão? Inclusão é você fazer uma pós-graduação em tecnologia assistiva? Inclusão é você dominar todo tipo de comunicação alternativa e aumentativa? Inclusão é o quê? Né? Inclusão é conviver, conviva, né? Então, tenha essa coragem, né, de conviver com uma pessoa com deficiência. Você vai perceber que inclusão é simplesmente você estar junto, você caminhar junto, você conviver. Muito bom. Nossa, a conversa está muito boa, né? Mas nós chegamos ao final do programa, mas antes eu quero propor para você um jogo rápido, né, de perguntas e respostas, para que as pessoas que estão nos assistindo ali te conheçam um pouquinho melhor, pode ser? Tá certo. Então vamos lá. Um livro. Um livro, eu vou falar um que eu li no ano passado, que eu achei bem legal, que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é do C.S. Lewis. C.S. Lewis. É fantástico esse livro. Muito bom. Um filme. Até o Último Homem. Lindo. Uma música. Alguém Como Eu, do Stênio Márcio. Linda também. Um lugar inesquecível para você, Juliana. O barraquinho que eu cresci na minha infância, que eu passei a infância, naquele barraquinho que virou uma casa em construção. Para mim, aquele lugar
É inesquecível, o barraquinho mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Tinha muito amor. Tinha. Agora, o seu lugar preferido de oração? O meu lugar preferido de oração é onde eu estiver sozinha. Então, eu não tenho, assim, é o meu quarto, é a minha cozinha. Onde está só você e Onde Deus. estiver eu e Deus, esse é o meu lugar preferido de oração. Muito bom. Juliana, muito obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo papo, que foi muito bom e tenho certeza que muito rico, muito proveitoso para todos nós. Né? Que Deus continue abençoando o teu trabalho na Secretaria de Inclusão e na sociedade em geral, né? E que você possa realmente contagiar mais pessoas com esse desejo de acolher o próximo, acolher o outro, conviver com o outro. Eu que Deus agradeço abençoe sua vida. a oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Certo dia, Jesus estava numa casa na cidade de Cafarnaum e essa casa estava cercada por uma multidão. Pois onde Jesus estava, ele estava cercado por multidões. Muitas pessoas queriam ouvir Jesus, queriam conhecer Jesus. E conta-se que um homem que era paralítico queria chegar até Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Então 4 homens pegaram esse homem, subiram no telhado e desceram esse homem ali na casa onde Jesus estava, através do telhado. Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens, abençoou a vida daquele paralítico. Vejam a importância da empatia, a importância do acolhimento. Jesus valoriza essas atitudes e é isso que Ele quer de nós. É isso que Jesus fez por todas as pessoas. Jesus acolhia a todas as pessoas. Ele não diferenciava ninguém de ninguém. Jesus, ele nos olha com um olhar especial. Esse corpo que nós temos hoje é um corpo passageiro. A Bíblia nos diz que quando Jesus voltar para nos buscar, nós teremos um corpo novo, um corpo transformado, todos nós. E é com esse corpo que nós vamos viver a eternidade. Então, enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos ajudar aos nossos irmãos, aquelas pessoas que necessitam de cuidados especiais, que necessitam daquilo que muitas vezes elas não têm, mas você tem, nós temos. Que possamos olhar para o outro com mais amor, olhar para o outro com o olhar de Jesus. E assim nós chegamos ao final de mais um Conexão Feminina. Quero agradecer pela sua audiência, agradecer pela sua participação e pedir que você continue acompanhando as nossas redes sociais, a nossa página lá no Facebook, no Instagram. Compartilhe também o conteúdo das nossas páginas. Que Deus abençoe sua vida e até semana que vem.